21 de abril de 2025, 65 anos de Brasília. Então, o nosso tema hoje é Brasília e o colecionismo, tá? Então, o tema Brasília, tá? Comemora hoje 65 anos, tá? Então, graças a esse tema, nós podemos colecionar Brasília, tá? Então, eu tenho aqui no meu acervo várias peças importantes sobre o tema Brasília, tá? Eu tenho todas as revistas de época e as mais importantes medalhas de época também. Tenho todos os selos, tá? E todas as peças de souvenir sobre o tema também. Então, nós vamos apresentar para vocês algumas peças, tá, importantes do nosso acervo, tá? Então, quando a gente fala em Brasília, a gente tem que falar primeiro, tá, do que aconteceu antes em Brasília, antes de 1960, tá? Nós temos que falar nisso aqui, ó. Isso aqui é o meu crachá, ó. Crachá de convidados, está aqui, ó, do Palácio Alvorada. Isso aqui, ó, é o convite, tá, das solenidades de inauguração do Palácio Alvorada. Tá vendo? Então, antes de 1960, ó. Tá vendo? Então, isso aqui é o convite, tá? O presidente da República tem o prazer de convidar Vossa Excelência para assistir às solenidades de inauguração do Palácio Alvorada. Tá vendo? Tá vendo? Eu nasci em 1953, ó. Nós estamos falando de 58, tá? Então, aqui no meu acervo, eu tenho o programa do evento, tá? O programa do evento está aqui, ó. Nós temos o convite do evento e nós temos o crachá do evento. Tá certo? Nós temos aqui as medalhas importantes da inauguração. Então, nós estamos vendo aqui, ó. Aqui nós temos a dourada, nós temos a de bronze e temos uma camada de ouro, ó. Essa aqui é a mesma dessa, só que tem uma camada de ouro. Essa aqui, ó, é a inauguração, tá? De Brasília. Tá aqui, ó. Inauguração de Brasília. Tá vendo? Então, peça linda do meu acervo. Tá vendo? Eu tenho a de camada de ouro, eu tenho a de bronze e tenho a dourada, ó. Tá vendo? Elas, inclusive, elas têm até o contrastezinho aqui, ó. Tá? Então, uma viagem no tempo, ó. Isso aqui foi feito pela Casa da Moeda do Brasil. Tá vendo? Então, as medalhas da inauguração eu tenho. Aqui nós temos a medalha de bronze, em homenagem a Juscelino Kubitschek, ó. Também da inauguração do Palácio Alvorada. Ó. Tá vendo? Tá aqui, ó. Eu tenho tudo sobre a inauguração, ó. Tá vendo? Inclusive a medalha. Tá vendo?
outra medalha da inauguração, tá? De 58. Essa aqui é a medalha do Palácio Alvorada, também linda, do meu acervo. Uma outra medalha aqui, ó. Essa medalha aqui é uma medalha de prata, ó. Tá vendo? De Brasília. Peça linda do meu acervo. Homenagem a Juscelino Kubitschek, de 86. Tá vendo? Uma viagem no tempo. Isso aqui já é uma comemorativa dos 3 anos de Brasília. Tá vendo? O 3º aniversário de Brasília. Isso aqui era um souvenir interessante, ó. Isso aqui você botava uma caixa de fósforo, ó, de Brasília. Ó. Desse tipo de lembrança assim, eu tenho dezenas disso, que não vai dar nem tempo da gente mostrar aqui, ó. Isso aqui, ó, eram medalhas de aço, tá? Que geralmente a revista Manchete fazia e dava para as pessoas. Brasília. Brasília. Uma outra peça interessante está aqui do meu acervo. Outra medalha de Brasília. Tá vendo? Os pioneiros de Brasília. Então, nós estamos vendo aqui algumas medalhas importantes do evento. Tá? Isso aqui é uma moeda de prata linda de 2002. Tá? De 2 cruzeiros, ó. Ou melhor, R$ 2. Ó. É uma moeda feita só para colecionadores em prata. Linda. Prata espelhado. Ó. Tá vendo? Tá aqui, ó. Centenário de Juscelino Kubitschek. Tá? Peça linda, linda do meu acervo. Tá vendo? Olha que peça linda. Isso aqui, ó, era uma lembrança de Brasília. Lembrança de Brasília. Ó. Tá vendo? Olha que peça interessante. Era uma nota. Em homenagem a Juscelino Kubitschek. Tá vendo? Aqui é a filatelia. Sob o tema, eu tenho todos os selos. Nós vamos falar sobre eles. Tá? A gente, quando fala em Brasília, tá? A gente lembra sempre do cara que teve a ideia, Juscelino Kubitschek. Então, nós estamos vendo aqui as cédulas de 100 cruzados e 100.000 cruzeiros, ó. Tá vendo? Então, as notas, tá? Do Brasil com ilustrações de Juscelino Kubitschek, ó. Brasília em tema. Tá vendo? Brasília. Então, essa nota aqui, ela passou por várias fases, ó. Cruzados, 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 100.000 cruzeiros, 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 100.000 cruzeiros. Nós temos 100.000 cruzeiros e temos aqui os 100 cruzados, mostrando aqui já a hiperinflação, ó. Tá vendo? Então, essa nota de 100.000 cruzeiros passou a ser 100 cruzados. Tá vendo? 100 cruzados. Uma viagem no tempo. Tá vendo? Então, Juscelino Kubitschek é o homem, tá? Que conta essa história. Isso aqui é interessante, ó. 81, ó. Sara Kubitschek, tá aqui, ó. Comemorando o Memorial JK, ó. Isso aqui é o convite, ó.
E isso aqui é um abraço de aniversário, ó. Tá vendo? Sara Kubitschek. Autografado por Sara Kubitschek. Aqui é comemorando, ó. Tá vendo? Comemorando o Memorial JK, ó. E também desejando um feliz Natal e próspero Ano Novo. Sara Kubitschek. Tá vendo? Olha que peça interessante. Na filatelia, Brasil tem todos os selos, tá? Vocês vão ver, com o decorrer do tempo, eu vou mostrar para vocês todos os selos do Brasil. Desde o primeiro. Desde o olho de boi, olho de cabra, vocês vão ver comigo, que eu vou fazer um trabalho só sobre isso. Então, aqui nós estamos falando agora em filatelia e Brasília. Isso aqui é comemorando os 150 anos do Supremo Tribunal Federal. Tá vendo? Supremo Tribunal Federal. Tá vendo? Aqui nós estamos vendo outro, ó, de Brasília importante, ó, aniversário do Instituto Rio Branco. Instituto Rio Branco. Tá vendo? Brasília, Distrito Federal, 1985. Tá vendo? Aqui, ó, nós temos todos os selos, tá? Comemorativos de Brasília de 1990. Todos os selos. Isso aqui, ó, homenagem ao presidente Juscelino Kubitschek. Ó. Olha que peça linda. Tá vendo? O envelope de primeiro dia. Ó. Isso aqui é raridade porque tem o envelope, tem o carimbo do dia, tá? E tem o selo do dia. 1986. Linda peça filatélica. Tá vendo? Tá vendo? Peça linda? Tá vendo? Aqui o Juscelino na caixa de fósforo, ó. Brasília. Esse tipo de material tem quantidade, colegas. Quantidade. Brasília. Outro de Brasília, ó. Uma caixa de fósforo. Mas não é só o Juscelino, que é o menino propaganda, não. Vocês vão ver comigo que tem outros meninos propagandas de Brasília. Tá? Aqui, de novo, um outro material filatélico. Está aqui, ó. Construção de Brasília. Nós estamos falando de Brasília, mas eu aqui, Fernando da França Leite, estou no Rio de Janeiro comemorando esse evento. Brasília. Triste é o nosso país, né? Do jeito que a política está. Não é? É uma vergonha. Juscelino Kubitschek deve estar rolando dentro do lado do seu jazigo. A vergonha que está o Brasil, tá? Nos 65 anos de Brasília. Tá? Uma vergonha. Um desgoverno total. Desgoverno total. Não tem justiça e não tem governo. Triste, hein? Juscelino Kubitschek. Triste. Eu, como carioca do Rio de Janeiro aqui, tenho uma tristeza muito grande pelo Brasil e por Brasília. Tá? Aqui um outro aqui, Tancredo Neves, aqui na filatelia comemorativa de Brasília. Ó. 1985. Tá vendo? Uma outra peça interessante de Juscelino. Tá vendo? Isso aqui, ó, quando ele ainda, depois que saiu da presidência e tal, ele trabalhava, tá, em bancos. Aqui era de uma firma particular que ele trabalhava. Ó. Tá vendo? Banco, tá aqui, ó, 1970.
Tá vendo o autógrafo dele? Ó? Ele não foi só presidente da República, só político, não. Tá aqui. Tá vendo? Isso aqui são cartões, tá? De Juscelino Kubitschek. Tá aqui. Olha a filatelia presente aqui, tá? Os selos de Brasília. Olha que peça. Selos de Brasília, ó. Tem a coleção completa. Coleção completa. Selos de Brasília. Tá vendo? Selos de Brasília. Uma viagem no tempo. Selos de Brasília. Aqui, Fernando Henrique, 2003. Também aqui em Brasília. Toda essa série eu tenho da inauguração. Ó. Isso aqui é 60. Ó. 21 de abril de 60. Eu tenho todos os selos. Todos os selos de Brasília. Esse aqui é o bloco completo. Todos os selos de Brasília. Todos os selos de Brasília. Tá vendo? Aqui, ó, Rio de Janeiro, comemorando. E aqui, Brasília. É o destaque. É o nosso destaque aqui, Brasília. Uma viagem no tempo. Juscelino é o menino do dia. Tá vendo? Juscelino Kubitschek. Essa revista aqui, ó, completa reportagem da inauguração de Brasília. Ó. Completa. Aqui tem tudo sobre Brasília. Tá vendo? Completa sobre Brasília. Tá vendo? Então, uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Olha o riso. O homem do século. Está aqui o homem do século. Brasília. Brasília, 65 anos. Uma viagem no tempo. Olha aqui. Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Brasília, uma viagem no tempo. Tá? Eu tenho todos os cartões postais de Brasília do tempo da inauguração. Só isso, só esse material, dá para a gente ficar aqui o dia inteiro. Mas eu não vou mostrar aqui nessa vez, não. Tá vendo? Sara Kubitschek inaugura o Correio Brasiliense, ó. O jornal associado aqui, ó. Tá vendo? Uma viagem no tempo. Brasília, 65 anos. Brasília, 65 anos. Tá? 21 de abril de 2025. Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Todas as raças marcaram encontro em Brasília. Tá vendo? Uma viagem no tempo. Juscelino, uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Tá vendo? Brasília é a nova capital. Brasília é a nova capital. Uma viagem no tempo. Tá vendo?
Uma viagem no tempo. Brasília, uma viagem no tempo. Tá vendo? Uma outra peça aqui interessante, ó. Tá aqui, ó. Capa. Juscelino Kubitschek. Aqui, tudo ligado à morte de Juscelino Kubitschek e Brasília. Aqui, Juscelino Kubitschek em destaque, Brasília. Aqui, 1 ano de Brasília. Nós estamos aqui, ó, uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Um dos melhores amigos de JK, ó, Adolfo Bloch. Uma viagem no tempo. Esse aqui, ó, era o souvenir de Brasília. Todos que foram lá compraram isso aqui, ó. O souvenir de Brasília. Tá vendo? Tudo sobre Brasília. Tá aqui, ó. É o souvenir de Brasília. Tá vendo? Então tá aqui, ó. Ele cortando as primeiras árvores aqui, ó. Lá no meio do mato. Abrindo Brasília. Uma viagem no tempo. Tá aqui. Uma viagem no tempo. Brasília. Uma viagem no tempo. Brasília, uma viagem no tempo. Eu tenho a série completa dessas revistas. Tudo sobre Brasília. Tudo sobre Brasília. Tá vendo? Os primeiros convidados em Brasília, o Catetinho, a Igreja de Brasília em construção, todas as fases das obras de Brasília. Tá vendo? Isso aqui, por exemplo, era o hino nacional, ó, tá? Que foi feito aqui uma partitura em homenagem a Juscelino Kubitschek de Oliveira. Tá vendo? Uma viagem no tempo. Tá aqui, ó. Brasília acordou capital. Tá aqui. Brasília acordou capital. Uma viagem no tempo. Tudo sobre Brasília. Esse jornal aqui era o Diário da Noite, ó. Tudo sobre Brasília. Tudo. A história de Brasília aqui, ó. Tudo que aconteceu aqui em Brasília. Diário da Noite. Edição especial de Brasília. Todas as fases da festa. Tá vendo? Juscelino Kubitschek de Oliveira e Brasília. Tá? Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Brasília. Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Brasília amanheceu, capital, 1960, 21 de abril. Tá aqui. Brasília, nasceu Brasília, uma viagem no tempo. Eu tenho todos os jornais e tenho todas as revistas comemorando o evento. Esse aqui, por exemplo,
é o Jornal do Rio de Janeiro, inaugurando Brasília e outras obras. O sonho de JK, Brasília, o Memorial JK, nós vimos ali até o convite do memorial. Brasília, uma viagem no tempo. Brasília, 65 anos. 65 anos de Brasília. Brasília, uma realidade. Brasília, uma realidade. Isso aqui, ó, é JK sendo homenageado em Portugal. Portugal prestigiando o JK. Tá vendo? Craveiro, quando esteve aqui, ó, tá vendo? Em 57, uma viagem no tempo. JK até em talões de loteria. Uma viagem no tempo. Então, nós estamos comemorando os 65 anos de Brasília. Tá? O Brasília teve, inclusive, atletas presidentes. Tá? Quer ver um atleta que era presidente aqui que ninguém sabia? Tá aqui, ó. Fernando Henrique curtia Brasília, ele nadava ali, ó, no Lago de Brasília, aqui, ó, curtindo Brasília, ó. Tá vendo? Brasília teve seus momentos tristes, mortes de Tancredo Neves, ó. Tá vendo? Então, Brasília também teve seus momentos tristes. O adeus está aqui em Brasília, momentos tristes, tá? Brasília, além dos seus momentos felizes, teve os seus momentos tristes. Está aqui. Tchau, tchau, Brasília. Começou a desgraça aqui. Aqui começou a desgraça de Brasília, ó. Ó, aqui, ó. Triste fase de Brasília. Começou aqui. Tá vendo? A desgraça de Brasília continuou aqui, ó. Infelizmente, Brasília passou a ser uma sede de uma quadrilha. Quadrilha. Triste Brasília. Triste Brasil. Não só triste pela tristeza da morte da democracia. Aqui se falava em democracia. Aqui se mentia sobre democracia. Aqui esculhambaram a democracia. Brasília está aqui, ó. A desgraça de Brasília. 65 anos, a desgraça de Brasília. Tá? A desgraça de Brasília. Brasília, uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Minhas homenagens. Minhas homenagens. Minhas homenagens. Uma viagem no tempo. Triste morte de JK. Triste morte de Brasília. 65 anos de Brasília.
Nunca vi uma situação tão triste em Brasília. Dá vergonha, tá? Até de falar em quem está morando no principal prédio de Brasília. Tá? Uma viagem no tempo. Adeus, JK.